Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que prazer chegar na sua casa. Um grande abraço para você e para sua família. Obrigado pelo carinho, obrigado pela acolhida, obrigado por estar em profunda sintonia com todos os missionários redentoristas. Coisa boa é bom demais. Que Deus continue abençoando você, sua casa, abençoando a sua família. Ser missionário é bom demais, é ser família, por isso é bom chegar aí para a gente estar juntos celebrando o dom da vocação. Meu querido irmão, você fique por dentro, você pode ficar por dentro de tudo o que acontece na província redentorista de São Paulo. Claro, sobre a vida dos missionários redentoristas, sobre as histórias vocacionais. Você pode conhecer pelo Instagram, @missionariosredentoristas. Tem histórias de todos os jeitos, como Deus chama e como que cada um dá a sua resposta, o seu sim. Mas também você pode conhecer, acessar o nosso site a12.com/redentoristas, outras tantas histórias. Mas se você deseja rever algum dos programas que já foram apresentados aqui na TV Aparecida, aqui no programa Fortes na Fé, você pode acessar o youtube.com/redentoristas. É muita coisa boa para a gente conversar, para você conhecer. E hoje nesse programa nós queremos conversar sobre um momento muito especial na vida dos jovens. Quando o jovem entra no seminário, aquele sonho, não é? Aquele sonho, quero ser um missionário redentorista, ele começa um processo de formação, ele começa o aprofundamento, ele começa a conhecer o carisma redentorista, a vida missionária redentorista, até chegar um momento que ele faz um compromisso. Nós damos o nome de profissão religiosa. E nós tivemos no dia 14 de janeiro, 7 jovens que professaram seus votos lá na igreja de Santa Terezinha, na cidade de Tietê, estado de São Paulo. Vamos acompanhar, vamos conferir um pouquinho de tudo aquilo que aconteceu na cidade de Tietê. Olha que beleza, acompanhem conosco. O discernimento da vocação é uma caminhada longa. Ouvir o chamado de Deus causa muitas dúvidas, inquietações, mas quando definida, viver a vocação é motivo de imensa alegria. Essa é a realidade de 7 jovens noviços que fizeram sua profissão religiosa no dia 14 de janeiro, em uma celebração na cidade de Tietê, em São Paulo. 6 deles se tornaram fráteres, em caminho ao sacerdócio, e um se tornou irmão. Mas todos firmaram o mesmo compromisso: seguir os passos do Redentor por meio dos ensinamentos de Santo Afonso de Ligório. A caminhada vocacional foi muito gratificante, um processo de amadurecimento, de crescimento na congregação, conhecendo os nossos santos e beatos redentoristas e todo o carisma da congregação, e hoje me sinto convicto a estar assumindo essa missão na congregação. É um momento muito rico, né? Desde o chamado de Deus que a gente recebe até o ingresso do seminário, e o dia de hoje é o dia da realização do sonho, né? Que é a nossa profissão religiosa, quando a gente de fato entra na congregação do Santíssimo Redentor. E para bem celebrar esse dia, em união com os novos confrades, a comunidade redentorista se fez presente, seguindo o lema de viver e crescer unidos em Cristo, anunciando a copiosa redenção. Todo início de ano nós temos a profissão religiosa daqueles que fizeram o noviciado ao longo de todo o ano passado. E esse ano nós temos 7 jovens que professam, ou seja, fazem a sua consagração como missionários redentoristas, através dos votos religiosos, pobreza, castidade e obediência. Então isso nos enche de esperança, porque nós podemos contar com aqueles que irão se somar ao nosso trabalho, à nossa missão, darão sequência àquilo que os missionários redentoristas vêm fazendo. E sobretudo porque esses jovens já vêm de uma experiência da reestruturação, ou seja, alguns deles já fizeram o noviciado na Argentina, na Colômbia, então puderam entrar em contato com outras experiências e realidades da congregação. Então nós só temos a agradecer a Deus e também
pedir a perseverança desses jovens, sobretudo nesse ano vocacional da igreja, para que eles respondam com generosidade, que eles sejam perseverantes no sim que estão dando a Deus no dia de hoje. Por meio das mãos dos seus familiares, o hábito é levado até o altar, para que quando forem trajados desta veste, os novos missionários possam sempre se lembrar de seu compromisso. A felicidade estampada no rosto é a prova de uma vocação acertada, que dará espaço a uma vida de entrega em prol ao anúncio do reino. Essa escolha é uma motivação e uma certeza de que vale a pena deixar tudo para dedicar-se a Jesus. Me motiva a continuar respondendo o chamado de Deus, continuar doando a minha vida pela comunidade redentorista e pela salvação das almas, através da nossa missão que é tão bonita. Quando a pessoa faz a oportunidade de conhecer o amor de Jesus e entende que desse amor brota um chamado, tudo vale a pena. Santo Afonso diz que nós deixamos tudo para ganhar tudo, e esse tudo é Jesus Cristo, vale a pena, com certeza. Não tenham medo de dizer sim ao chamado que o Senhor nos faz. O caminho tem exigências, tem as dificuldades, mas no fim vale a pena. Vale a pena seguir o Redentor. Venha ser um missionário redentorista conosco. Meu querido, a gente fica até emocionado de ver esses jovens, tão garotos, tão jovens, com tamanha determinação no seguimento de Jesus. Eles falaram de uma maneira tão bonita. Quando a gente conhece Jesus Cristo, a gente se encanta, a gente se apaixona e aí, claro, a gente é capaz de tomar decisões importantes, deixar os pais, deixar a família, deixar os bens, deixar a namorada, deixar tudo para seguir o Redentor. O próprio Jesus disse isso, né? Quem quer me seguir, deixe pai, deixe a mãe, siga-me. E quem segue Jesus, com certeza é feliz. Parabéns, jovens. Que Deus continue dando para vocês a graça da perseverança na vocação, a graça da fidelidade no seguimento de Jesus Cristo a partir de Santo Afonso. Grande abraço para vocês, que Nossa Senhora continue abençoando. E meu querido, nós vimos aí experiência de jovens, mas queremos agora acompanhar um outro acontecimento, uma outra celebração. No dia 29 de janeiro, a província redentorista de São Paulo se reuniu no Santuário Nacional, na Basílica, para celebrar o jubileu de profissão religiosa de cerca de 19 missionários redentoristas, pessoas de diversos tempos de profissão. Vamos acompanhar um pouquinho de tudo o que aconteceu para você perceber que tudo é dom, tudo é bênção, tudo é graça. Acompanhe conosco. A vocação acertada é a certeza de uma vida feliz. E essa é a realidade de 20 missionários redentoristas que durante toda a sua caminhada foram fortes na fé e hoje celebram seu jubileu de profissão religiosa aqui no Santuário Nacional. Ao redor do altar, a família redentorista se reuniu para agradecer pela doação dos confrades, que se dedicam há tanto tempo à congregação do Santíssimo Redentor. Um sentimento de muita gratidão. Hoje, nessa celebração dos jubilares, é o irmão Stanislau, 75 anos de vida consagrada. Só que agora está enfermo, né? Não tem consciência do que está acontecendo, mas alguém que foi um grande testemunho de vida redentorista, sobretudo no cuidado que ele teve com os outros confrades, enfermos, doentes, e que agora vive essa experiência de calvário, de enfermidade, mas é uma vida que foi muito válida, uma vida que foi muito útil para a congregação. E depois todos os demais, né? 60 anos, 50 anos, 40, 25, todos com uma história, certamente cada um tem aquele sentimento também de alegrias, experiências talvez nem tão positivas, né? Faz parte da nossa vida também enfrentar desafios, mas superar e, sobretudo, perseverar nesse caminho que um dia nós trilhamos, um dia que nós começamos.
A missa foi para celebrar a trajetória dos missionários redentoristas que completam seus 75, 60, 55, 40 e 25 anos de vida consagrada no ano de 2023. E para Padre Ulisses, que celebra seus 60 anos de profissão religiosa, para não desanimar na caminhada, é preciso viver a vocação com muita alegria. Não depende de piada, viu? Depende muito mais, digamos assim, da gente estar realizando um sonho e a gente ter uma espiritualidade ou uma mística lá dentro da gente, né? Que para nós, por exemplo, o redentorista é otimista. Por quê? Qual é o lema do redentorista? Copiosa podeum redemptio, no velho latim, a redenção de Jesus é abundante. Na hora que eu tenho confiança nisso, eu posso trabalhar que nada e ninguém vai dizer que não vale a pena. Né? Porque ele já viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e continua presente na igreja. Então, no fundo, a grande força se chama Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora sempre. Mais do que deixar-se moldar pelo modo de vida de Santo Afonso de Ligório, ser redentorista é estar sempre disposto a servir, onde Deus chamar. Para mim, ser redentorista é colocar-me a serviço do povo de Deus. Conheço o propósito inicial e eu renovo hoje, colocar a serviço da congregação da igreja, onde a congregação sempre me pediu que eu fosse e eu sempre estive disponível. Então, para mim, é uma alegria poder servir. Nós conversando sobre profissão religiosa e queremos compreender melhor esse assunto, esse tema, vida religiosa, vida consagrada. E nós vamos conversar com um grande missionário redentorista. Nós o damos o nome de mestre. Aquele que acompanha, aquele que orienta os jovens que estão fazendo esse discernimento vocacional é o Padre Pedro Paulo Dalbó, missionário redentorista. Padre Pedro Paulo, que bom poder falar com você no Fortes na Fé. Igualmente, irmão Viveiros, uma alegria poder estar participando deste programa e ainda que à distância, né? Mas uma alegria muito grande poder participar. Ô Pedro Paulo, você é natural de qual cidade? Eu sou natural da cidade de Itararé, na divisa com o Paraná, sul do estado de São Paulo. Tem quantos anos de vida missionária? Bom, eu entrei na congregação no Seminário Santo Afonso em 1999. Ok. E fiz a profissão religiosa em 2006. 17 anos de vida religiosa e 12 anos praticamente de sacerdócio. Faço esse ano 12 anos. E você é o responsável no momento do chamado mestre de noviços, responsável em acompanhar aqueles jovens que fizeram a profissão religiosa no dia 14 de janeiro. Pedro Paulo, o que é vida religiosa? Isso, estou aí acompanhando esses jovens, né, neste processo de discernimento vocacional aqui no noviciado. E vida religiosa é esta forma de responder ao chamado de Deus, né, o chamado divino que Deus faz a todos nós que somos batizados, né? E é uma forma de servir e amar a Deus, servindo e amando os irmãos na radicalização desta consagração fundamental que é a consagração batismal, né? Para assim nós participarmos de modo particular, mais intenso da própria missão de Jesus, né? Vida religiosa praticamente é isto, né? Podemos resumir assim. Legal, então é uma vivência intensa do seu batismo. Você falou a palavra bonita, radicalidade. Uma consagração total ao serviço do reino. Exato, exatamente. Essa radicalização, né? Colocar-se inteiramente a serviço de Deus, a serviço dos irmãos, no anúncio aí do Evangelho de Cristo, né? Legal. Agora, ô Pedro Paulo, os jovens aí, 7 jovens, nós acompanhamos no primeiro bloco, né? 7 jovens fazendo a sua profissão religiosa. Profissão, certamente o nosso telespectador dizendo profissão, eles estão tendo uma profissão, fazendo uma profissão. Como é que se explica o que é essa profissão religiosa?
A profissão religiosa, podemos assim dizer, né, é este ato formal em que o religioso manifesta publicamente o desejo, né, de servir a Deus através de um carisma específico, né, no nosso caso, do carisma redentorista, né, dentro da igreja para o bem de todo o povo de Deus, né? Então a profissão religiosa é este ato público em que a pessoa, diante da comunidade, diante da igreja, manifesta o seu desejo de se consagrar inteiramente a Deus, ao serviço da igreja, né? Quer dizer que a partir dessa profissão religiosa, ele se torna, no nosso caso, né, um missionário redentorista. Até ali ele está se preparando, formação. A partir do momento que ele faz a profissão, ele se torna, então, esse missionário. É isso? Exatamente, né? A partir da profissão, podemos dizer assim que ele é um redentorista de fato e de direito, né? Ou seja, ele assume este compromisso de continuar a missão carismática da congregação redentorista, né, que Santo Afonso recebeu e comunicou à igreja, e nós então estamos nesta estrada aí, seguindo Santo Afonso no anúncio do Evangelho da copiosa redenção. Padre Pedro Paulo, os jovens fizeram 3 votos: voto de pobreza, voto de castidade, voto de obediência. 3 votos. O que são esses votos e qual a importância de cada um deles? Explica para nós. Os votos, de certa forma, né, aquilo que nós chamamos de conselhos evangélicos, né, é uma forma de nos associarmos ainda mais à missão de Jesus. Jesus é aquele que é pobre, casto e obediente, né? Então nós participamos desta missão de Jesus através dos votos de pobreza, castidade e obediência, né? Pobreza, né, nós podemos entender que é através do voto de pobreza o religioso é chamado a testemunhar no mundo que existe um único e grande bem, né, que é Deus, a sua palavra. A riqueza maior. Né? A riqueza maior. Isso, é encontrar a pérola, né, o grande tesouro, né, que nos diz o Evangelho. Pobreza. Não significa que ele tem que passar fome, que ele tem... Não. Não, de modo algum, né? Na verdade, a pobreza é essa liberdade diante dos bens terrenos, né? Ter essa consciência que tudo é transitório, né, neste mundo. E aquilo que permanece é Deus e sua palavra. Então esse é o maior bem que nós temos e que nós somos chamados a testemunhar ao mundo através do voto de pobreza. Depois ele faz um voto de obediência. Obedecer a quê? Obedecer a quem? Como é que é a experiência do voto, a vivência do voto de obediência? O voto de obediência é através do qual a gente consagra toda a nossa vontade, né? De forma consciente e livre, né? Somente quem realmente é livre é capaz de obedecer, né? E quem nos dá esse grande testemunho de obediência é justamente Cristo, que veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. E ele assume isso de modo livre, né? Então, através do voto de obediência, nós vivemos esta total liberdade para fazer a vontade de Deus, né? Aquilo que Nossa Senhora mesma nos ensina, né? A ouvir a Cristo e fazer tudo aquilo que Ele nos disser. Obediência à vontade de Deus, isso é importante. E quando o Afonso fala vida acertada, vocação acertada, vida feliz, porque vocação acertada é obediência a Deus. Exato, né? É a forma que a gente tem de acolher esse chamado de Deus de maneira muito livre na nossa vida, né? E se a gente ama a Deus e quer fazer a sua vontade, nada se torna pesado, né? No amor, nada se torna pesado. Legal, padre. Ô, padre Pedro Paulo, o voto de castidade. Como é que é a experiência, a vivência do voto de castidade?
O voto de castidade é essa consagração total do nosso afeto, né? É amar com a mesma intensidade, com a mesma força com que Cristo nos amou por primeiro, né? Nós somos frutos do amor de Deus, é através do amor de Cristo que nós fomos salvos e redimidos. Tudo que Cristo faz é por amor. Então nós temos que ter este amor de Cristo em nós, que nos leva a amar todas as pessoas, sem distinção, né? Assim como Cristo ama sem distinção, o religioso consagrado é chamado também a amar sem distinção. Nós podemos dizer, né, o religioso ele deve ser um esperto no amor divino, no amor aos irmãos. Então ele faz um voto de castidade, de castidade não é para amar menos, pelo contrário, é para amar mais. Amar muito mais, né? Amar de forma radical, de forma livre, sem as preocupações deste mundo, né? Mas olhando sempre para essa realidade maior, que é o amor de Deus, que é aquilo que Deus deseja a todos e cada um de nós, né? Esta vida em plenitude que só o amor verdadeiro é capaz de oferecer. Isso é capaz de preencher e encher o coração do jovem, não é, padre? Quando você vê ali 7 jovens com tantas possibilidades, gente inteligente, gente bonita, que pode fazer tantas escolhas, escolhem amar a Deus. Isso é maravilhoso. Exato, né? É compreender que diante do amor de Deus, nenhum outro amor é capaz de suprimir, né? De superar este amor de Deus. Então, o religioso é aquele que acolhe este amor e quer devolver este amor a Deus através do amor aos irmãos, da doação total de si, da sua vida toda inteira, né? Então, é algo que realmente domina, vamos assim dizer, o coração e o ser de um religioso. E qual é a finalidade do jovem, passando pelo processo de formação, celebrar esse momento da profissão? Qual é a finalidade dessa profissão religiosa? Acho que a grande finalidade da vida religiosa, da profissão religiosa, depois de todo esse longo processo de formação, de experiência do carisma, da missão redentorista, não é outro senão amar, servir e manifestar Cristo ao mundo. O religioso é chamado a manifestar Jesus, é ser expressão desta realidade que ainda é invisível para nós, né? É manifestar este reino de Deus que nós ainda não vemos claramente, mas temos a certeza que Ele está no meio de nós, está acontecendo no meio de nós, né? Então, o religioso, a finalidade, vamos assim dizer, da profissão, da vida religiosa, é amar, servir e manifestar Cristo no mundo. Agora, o padre Pedro Paulo, a vocação, eles fizeram ali celebrar um momento, a partir desse momento são missionários, são professos, são religiosos. Agora, a dinâmica da vocação não para, não é pelo fato de ter feito os votos que está resolvido não, né? Quer dizer, a vocação, o chamado se renova todo dia e a resposta, ela deve ser dada a todo momento. Como é que é essa dinâmica vocacional? É isso mesmo, irmão. A vocação, ela é uma realidade dinâmica, né? Nós vamos respondendo essa vocação no dia a dia da nossa vida, a partir das inúmeras situações que vão acontecendo. Então, este sim dado a Deus, ele deve ser renovado a cada dia, a cada instante da nossa vida, enquanto religiosos, enquanto missionários redentoristas, né? Eles agora, depois da profissão, continuam nesta formação inicial que nós chamamos, né? Até a profissão perpétua, mas mesmo depois da profissão perpétua, a formação continua até o último suspiro, né? Nós estamos sempre aprendendo, por isso a renovação da própria vida, da própria vocação é fundamental, né? É indispensável. Padre Pedro Paulo, muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu testemunho,
pelo seu lindo trabalho de formador que acompanha o discernimento desses jovens. Que Deus continue abençoando a sua vocação e a sua missão. Obrigado, irmão, aí pela acolhida, pela oportunidade de podermos aí compartilhar, conversar um pouco sobre a vida religiosa, sobre a profissão, e que sempre nos alegra e nos enche de esperança, né? Muito obrigado pela oportunidade e Deus abençoe também aí o seu trabalho. Obrigado, Pedro Paulo. Meu querido, se tem algum jovem que deseja ser missionário redentorista, acesse o nosso portal a12.com/vocacional. Terá todas as informações importantes para o seu discernimento. Meu querido, muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu apoio. Que Deus conceda a você saúde, alegria e a paz. Amém. Grande abraço a todos.